Muito bem, já estamos de volta com o Oeste Sem Filtro. Aproveite, se inscreva no canal e deixe o seu like também para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Seguinte, agora eu vou te contar que o PT ficou sem ninguém para culpar pela nova alta de juros. Escuta só. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se pronunciou hoje sobre a alta de 0,25% na taxa básica de juros do país, saindo de 14,75% para 15% ao ano. Aliás, o maior valor em quase 20 anos. Na análise, diferentemente das acusações que costumava fazer ao então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Gleisi não citou o atual chefe do BC, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula ao cargo. A ministra afirmou que, no momento, o país tem combinado desaceleração da inflação e déficit primário zero, crescimento da economia e investimentos internacionais que refletem confiança. Na visão de Gleisi, estes elementos tornam incompreensível que o Copom tenha aumentado a Selic. Já o líder do PT na Câmara, Lindeberg Farias, também não mencionou o nome do indicado por Lula ao protestar contra mais uma alta na taxa básica de juros. Abre aspas. Não dá para aceitar como normal o novo aumento da Selic pelo Banco Central. A taxa de 15% é indecente, proibitiva e desestimula investimentos produtivos. É a transformação do Brasil no paraíso dos rentistas. Quem vive de juros ganha, quem trabalha perde. Fecha aspas. Silvio Navarro, é desse jeito que o PT explica essa alta dos juros sob um presidente do Banco Central, indicado por Lula. Desse jeito aí, esperneando, usando palavras genéricas do tipo, não tem conexão nenhuma com o assunto, não tem conexão nenhuma com a economia, fala de indecência, diz que é incompreensível. Eu quero entender isso também. O que a área econômica do governo Lula não consegue entender, Silvio? Ele não consegue entender nada. Agora, Daniel, eu vou deixar toda a parte técnica aqui para o Cauti, para o Piotto, que conhecem economia muito melhor, sabem falar muito melhor do que eu, mas não é mais culpa do Jair Bolsonaro, então, né? Nem do Roberto Campos Neto. Não. É isso que eu entendi. Essa é a primeira pergunta, não é mais culpa deles. Então, bom, eu acho que eu imaginava que a Gleisi, por exemplo, ia culpar aquela esteira do supermercado fascista, a prateleira da farmácia de extrema-direita, os antidemocráticos que trabalham na feira, porque são todos eles os culpados. O governo Lula, não. A forma como esse governo é perdulário, como a arrecadação nunca é suficiente, né? Sempre gastando aquilo que não tem, falta de plano de voo, de projeto, esse não é o problema, né? Bom, o PT é uma piada, é um governo que acabou e eu vou repetir aquilo que tenho dito. Amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, falta um dia a menos, né? Tá acabando, tá terminando. Carlo Cauti, o que diz? Eu digo, tira de perto a cachaça, porque evidentemente tem muita gente bebendo lá em Brasília, porque são mensagens assim, que beiram o ridículo, francamente. Não, primeiramente, vamos pegar de novo a mensagem da Gleisi Hoffmann, né? Porque vocês sabem que o mercado financeiro, toda vez que o Banco Central faz uma reunião do Copom, tem duas coisas que fica ansioso até para esperar, aguardando com ansiedade. Uma é a ata do Copom e a outra a ata da Gleisi, né? Dessa vez não teve ata da Gleisi, teve o grito do desespero da Gleisi, que disse que é incompreensível como a Selic chegou a 15%. Incompreensível para quem, cara pálida? Que temos uma taxa, né, de inflação que está superando a meta indicada pelo próprio governo Lula e vai continuar acima da meta até 2027. Ou seja, o Lula vai deixar para o primeiro ano do próximo presidente essa herança maldita de uma inflação acima daquilo que o próprio governo Lula disse que era o teto máximo. E, portanto, o Banco Central deve atuar de forma condizente ao seu mandato, vulgo aumentando os juros para tentar conter essa inflação. E a inflação não é um fenômeno metafísico, não é um fenômeno do capitalismo branco, opressor, europeu, não é nada disso. É simplesmente o fruto do quê? Do gasto desenfreado do governo Lula. Lula abriu as torneiras do populismo, abriu as torneiras dos cofres públicos, está dando dinheiro para tentar comprar votos como se não houvesse amanhã, e a consequência disso aumentam os preços no supermercado, aumentam os preços nas lojas, portanto, a população está sofrendo uma perda de poder de compra e o Banco Central deve atuar subindo os juros. Então é incompreensível, só para quem não consegue passar a primeira página de um livro de economia básica, um livro de economia simples para primeiro ano de qualquer curso universitário. E além disso, eu só queria lembrar, Daniel, que não é só o Galípolo que foi nomeado pelo Lula.
toda a diretoria do Banco Central foi nomeada por esse governo. E essa diretoria votou à unanimidade. Portanto, não é apenas um voto da diretoria do Banco Central que eleva os juros. É um tapa na cara de um governo que achava que podia monopolizar o Banco Central e se encontrou com um Banco Central independente, essa sim herança do governo Bolsonaro, e que agora não consegue controlar. Vão chegar em 2026 com uma recessão, com juros altos, com juros recordes, né, e com inflação alta, e vão enfrentar também a fúria de uma população com carnezinho mais caro, com com carrinho de supermercado mais vazio e com salários que valem cada vez menos. Boa sorte para as eleições do ano que vem. Pois é, Piotr, será que não seria o caso do governo assumir um compromisso de apresentar alguma proposta concreta, por exemplo, de corte de gastos? Será que não seria isso que ajudaria, de fato, os juros a baixarem? O Daniel, as previsões de déficit para este ano, aliás, não tem nenhuma previsão de superávit, nem de zero na conta. Todos são de déficit, variam de 31 bilhões, na melhor das hipóteses, a 97 bilhões de déficit este ano agora, em 2025. Vamos fazer uma conta rápida. Será o terceiro ano do governo Lula até dezembro. Nos últimos dois, ele também teve déficit, só que ele herdou um país com 54 bilhões. É um país preparado para ter baixa de juros, que ele ignorou completamente naquela briga completamente estúpida dele. Briga não, né? Porque só ele xingava o presidente do Banco Central, que de forma muito cordata não reagia às declarações completamente insanas e mal educadas do Lula. Sem contar isso, que já era grave, porque obviamente demonstra uma falta de apreço pelo cargo e obviamente a situação do cargo que ocupa, do presidente da República, ele também continuou gastando. Gasto em cima de gasto. Começou lá na emenda fura-teto e permaneceu no primeiro, no segundo e neste terceiro ano. O governo só tem resultados deficitários, digamos, poderiam ser ainda maiores, só não são maiores porque ele aumenta a arrecadação. Ele aumenta tudo, faz tudo para aumentar a arrecadação. É o que se chama de taxade por aí, né? É aumento de imposto via decisão do Ministério da Fazenda, que não tem mais o que fazer porque não falta competência, falta ascendência sobre o presidente da República, que pouco se importa com as questões que são relacionadas, por exemplo, às contas públicas. Quando se fala em contas públicas, são as contas dos cidadãos brasileiros. Essas dívidas todas vão ser pagas lá no futuro. Cria um problema hoje, ou seja, quando a Glaze vem e diz o seguinte, olha, nós temos um país que tem uma combinação de desaceleração da inflação. Não, a inflação estrutural é alta ainda. Déficit primário zero. Que déficit primário zero? De quem? Acabei de dizer aqui. Crescimento da economia. Crescimento da economia, nada feito por esse governo. O que tem de crescimento? Vem tudo estrutural do governo passado, das reformas que o PT foi contra, mas que, obviamente, em algum momento dão um resultado. Obras contratadas pelo governo anterior. Ou seja, não tem o que falar. E aí fala desse monte de bobagem. O fato é que ninguém acredita, ninguém se importa mais com o que a Glaze fala. E como é que se chama o Lindinho? Tem o Lindenberg também, outro, que ninguém tem, digamos, paciência mais para ouvir bobagem. Segue a vida, o Brasil está tentando se descolar do governo Lula. É isso que acontece. Na seara internacional, para não pegar mal para o país, e também aqui para a gente continuar sobrevivendo até o final de 2026.